Hello, Gabinautas! Todo mundo aqui na nave com o Gabi e hoje a gente tem, depois de um tempo sem gravar podcast, um papo sideral com uma pessoa super especial que é a Rê Vasconcelos. Ela é astróloga e terapeuta vibracional e a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que são as singularidades e as pluralidades das pessoas, da forma que as pessoas se encontram com elas mesmas, só que pelo olhar da astrologia. Então, dona Renatinha, me explica aqui o que é esse papo de ser singular e plural pelo olhar da astrologia, Rê? Oi, Gabi! É uma delícia estar aqui com você, minha linda. Tanto tempo que a gente já está programando esse bate-papo. E legal, quem está aí também ouvindo a gente, eu espero que essa conversa possa trazer alguma luz aí no caminho de cada um, tá? Gabi, singularidades, né? Desde que a gente é pequenininho, a gente fica querendo se encontrar, né? Desde que a gente está ali começando a sair da saia da mãe, criando o nosso espaço, a gente fica procurando se encontrar. E na minha dinâmica, assim, com a astrologia, né, a partir do momento que eu comecei a atender com a astrologia ela já está faz tempo na minha vida, é uma coisa que eu acabei adquirindo ali, herdando da minha mãe. Sempre teve esses papos, né, astrológicos lá em casa, mas aí quando eu comecei a fazer os atendimentos e junto com o trabalho terapêutico, eu vi, cara, como é importante a marca de cada um, sabe? Eu entendi como é importante a gente respeitar a configuração pessoal, a alquimia pessoal, né? E o motivo de muita infelicidade, muitas vezes, é as pessoas quererem ser aquilo que não é da natureza delas. Elas ficarem procurando a felicidade no brilho que é do outro, sabe? E não descobrir o próprio brilho. Então, minha proposta, né, nesse bate-papo de hoje, é a gente trocar um pouquinho de figurinha e falar dessas marcas, né? Falar do que é singular e do que é pluralidade, entender um pouquinho como que a astrologia vê, né, essas manifestações, aproveitando que é uma das ferramentas mais bacanas, assim, mais interessantes para a gente fazer um trabalho de autoconhecimento, tá? Não, e é Então, é engraçado isso. que você está falando isso, né, Rê? Porque a gente está num momento onde rede social bombando, as pessoas ficam se espelhando muito nos outros, competindo, tendo inveja, ciúme, não se encontrando e esquece de ser autêntico, né? Às vezes eu percebo que a autenticidade está se perdendo mesmo, né? Então, você esquece qual a sua assinatura, né? Qual o seu a sua digital, né? Então, legal sobre esse assunto mesmo. Isso que você trouxe é muito importante. Isso que você elencou aí, Gabi, isso aí é um dos problemas mais graves que a gente está vendo agora, emocional, psicológico, que está acometendo as pessoas, né? Então, os jovens estão profundamente sendo afetados por isso e adultos, né? Pessoas que têm aí, enfim, já têm suas carreiras, têm a sua vida, mas acabam se espelhando naquilo que elas estão vendo, que é uma vitrine, né? Não é uma verdade, né? Não é uma verdade, Não, né? É uma não é, fake news. é uma fake news, na verdade, assim, ninguém vai ficar ali posando no seu pior estado. Isso não é da natureza humana. Ninguém quer estar aparecendo mal na ficha, né? Quer estar ali no seu pior momento. Não é isso que a gente quer expressar. Então, as mídias sociais, elas só mostram o lado bom das coisas, né? E a vida não é assim. A vida, ela tem luz e sombra, né? Ela tem benesses, bênçãos, né? Coisas maravilhosas, mas também tem os desafios, né? Também tem a dor, né? E a gente acaba optando em compartilhar aquilo que está tudo certinho, né? Então fica um ambiente muito tóxico, né? Para quem às vezes está solitário, está infeliz, para quem não está conseguindo se encontrar, né? Porque fica muitas vezes absorvendo muito conteúdo. Eu sinto que é isso, é muita coisa sendo despejada por vários canais, né? Você abre o seu celular e pá,
né? Vem aquele tanto de informação, você nem lembra para que você abriu o celular, né? Para mim, comigo isso Nossa, muito. eu falo assim, mas o que eu vim fazer aqui mesmo? Porque eu vi tanta coisa na hora que eu pego o celular que eu fico doidinha, doidinha. A gente se perde num caos, né? E Rê, me fala uma coisa. Quando você fala de singularidade pela astrologia, você está falando assim da marca que por exemplo, que o mapa traz sobre aquela marca forte da pessoa, e a pluralidade pode ser assim a composição que a pessoa tem no mapa. Explica um pouco sobre isso. Assim, eu achei muito interessante. O que é o singular e o que é o plural pela astrologia? Eu vou falar de uma forma assim bem abrangente, sabe, Gabi? Porque a astrologia é um conhecimento muito complexo. Envolve muita, vamos dizer assim, um conjunto de símbolos tão ricos que é muito difícil a gente falar de uma forma específica, tá? Então, eu vou falar de uma forma mais abrangente. Quando a gente vai fazer um estudo, uma análise, né, de um ser, de um indivíduo, a partir de um mapa, a gente sempre começa um olhar com um zoom mais afastado. Você não vai já direto para os detalhes, você começa olhando o global. Então, a primeira coisa que é muito legal olhar no mapa é a alquimia elementar dessa pessoa. Você começa analisando como é que é a composição a partir dos 4 elementos, que são elementos que nos falam do temperamento da pessoa, né? O fogo, a terra, o ar e a água, tá? Esses 4 elementos, eles já vêm de uma proposta, eles já são uma divisão de uma polaridade anterior, que é o yin e o yang. São as duas forças, né, manifestas na natureza, que geram dualidade, se alternam, se complementam e se opõem, né? Elas têm uma série de relatividades, né? Uma em relação à outra. Quando elas se juntam, né, e se manifestam no movimento da estação, surgem os 4 elementos. A gente tem a primavera, o verão, o outono e o inverno, né? Então, é o ar representando a primavera, o fogo representando o verão. São os dois elementos ligados à energia yang, de expansão, de luz, de movimento, de crescimento, né? O verão e a primavera. O outono está associado à terra e o inverno está associado à água. Então, esses dois elementos, eles são de polaridade, esses dois elementos, eles são de polaridade yin, né? A interiorização, levar para dentro, procurar manter, né? Conter as coisas, que está associado também, à noite, né? O yang é o sol e o yin é a lua, tá? Então, a gente tem o fluxo da estação é o movimento do sol e da lua, do dia e da noite, né? Então, as pessoas, elas também têm essa relação com a natureza. Nós somos natureza, né, Gabi? E, por exemplo, é muito legal, vou dar um exemplo prático aí, do que eu acabei de falar. Falei um monte de coisa, conteúdo, mas vamos pôr isso de uma forma objetiva, tá? Vou pegar eu e você. Ai, que joia! Eu estava pensando nisso, eu falei, gente, eu sou verão. Eu vou pegar você totalmente verão, porque você é a máxima do fogo, você tem muito fogo no seu mapa, tá? O que quer dizer ter muito fogo no mapa? Você tem vários planetas que estão em signos de fogo, tá? Sim, isso te dá uma marca muito ígnea, né? É verdade. Então, você é uma pessoa muito expansiva, né? Que precisa de movimento, que o tempo todo está se comunicando, procurando ação, procura fora, tá? Sim, Eu contrapondo com você, eu sou muito terra e muito água. Eu sou totalmente yin, sabe? Que interessante, então, que legal. E faz total sentido, né, Rê? Você vê que eu sou uma pessoa desinibida, que eu me exponho, eu vou para o palco. Não é que eu não, sabe, eu não tenho uma vida
sociável, tenho uma vida super rica, mas a minha tendência é de internalizar, é de procurar, Mais de me para dentro, né? satisfazer muito com as minhas viagens interiores. Daí Interessante. é muito legal, porque durante a pandemia a gente sentiu muito esses conflitos. Uhum. As pessoas com a natureza mais interior, com essa natureza mais quieta, elas de repente não se incomodaram tanto de repente ter que ficar mais em casa, sabe? De não tá vendo tanta gente, sabe? Foi menos agressivo para elas, Uhum. né? É verdade. Então a gente acaba identificando que essa pontuação elementar, ela nos ajuda muito para a gente procurar, vamos dizer assim, Uhum. muitas vezes compensar, tá? O meu caso, Sim. né, que sou uma pessoa mais reservada, mais fechada, justamente eu tenho que trabalhar esse lado de expandir, de levar para o mundo, sabe? Porque nem sempre eu fui assim como eu sou hoje, né? A Sim. gente vai se lapidando. Quando eu era bem artista, lá no comecinho, cara, eu É, me puxava lá no ateliê, ficava criando e ninguém mais me via, sabe? Era um mundo à parte. interessante isso. Não, e é Muito. engraçado o que você está falando, porque assim, né? Quem não me conhece me vê desse jeito super young, mas eu tenho por exemplo, eu não sofri tanto na pandemia, porque a coisa do me conter e me colocar dentro, por mais que eu tenha muito fogo, me fez um enorme bem. Porque eu aprendi a expandir esse fogo dentro de um lugar contido. E eu preciso desses momentos diferentes de você, eu preciso desse espaço de ficar mais quieta. Então, que interessante que você precise ir para fora, eu preciso ir mais para dentro, e quando a gente faz isso, a gente se equilibra. E talvez isso que você esteja falando, não sei se eu estou certa ou errada, pode representar um pouco essa singularidade, que é uma assinatura que cada um vai carregando, né? A gente é verdade, assim, a gente reconhece quem é mais fogo, quem é mais terra, né? Assim, quem é mais para dentro. Agora, eu não sabia, mesmo estudando astrologia, ainda não tinha concatenado isso, né? Das estações, com os elementos, com Yang, com Yin, né? Eu falei, nossa, esqueci, eu acho que deu um branco nessa parte. Que interessante ver. Isso que da base, isso é a base da astrologia, porque a Legal, astrologia é observar o movimento da natureza, né? Observar o muito. movimento dos astros. Então, Gabi, é assim, quando a gente começa a estudar a nossa receitinha ali, a nossa fórmula mágica, né? A gente começa a sacar, cara, eu tenho isso, mas isso aqui me falta, sabe? Então, às vezes, eu não tenho bem desenvolvido ali o ar, que é relações interpessoais, né? Me conectar com as pessoas, ativar a comunicação, procurar conhecimento. Então, descobrindo isso ou criando a consciência, a gente pode se abrir para explorar, né, aquilo que está faltando. E daí isso traz o quê? Traz satisfação interior, porque você acaba indo para um lado que é desafiador, um lado que muitas vezes você não tem, né? Que você ali é carente. E daí você pode se revelar com muita, vamos assim, com muita gratificação em estar Uhum. descobrindo aquilo, né? Então, é isso que você falou, a sua natureza realmente é mais expansiva. Então, quando você tem essa oportunidade de se recolher, de conhecer o lado de ficar mais quietinha, tudo, você vê como isso cultiva dentro de você uma paz interior, Agrega, né? sabe? Um Agrega, né? silêncio, É. agrega, sabe? Uhum, Isso acaba uhum. complementando, às vezes, uma tendência, né? Porque a gente tem certas tendências, né? Então, a pessoa que também é muito para o interno, ela muitas vezes tem que ser puxada, estimulada, para ela fazer um movimento exterior, né? Senão também é que nem aquela coisa, a pessoa vive o tempo todo no inverno, né? A gente Nossa, é sabe verdade. dos Numa países, estação só, né? É verdade. Nossa, os países que vivem essas condições extremas, você vê como eles têm problema de psicológicos, é né? A verdade. juventude, os adultos, às vezes É verdade. questões de bebida, de depressão, porque não está lidando ali com todos os movimentos. Então, a gente também é assim. É Além da verdade. gente ter essa configuração, que eu acho que não é à toa,
né? Por algum motivo, a gente vem com os nossos talentos, as nossas habilidades, para poder expressar a nossa luz no mundo, né? Nós temos aí toda uma coletividade, daí eu, aproveitando para falar um pouquinho de pluralidades, né? Como cada singularidade deve, né, ou pode se comportar dentro de uma pluralidade. Isso que é legal, eu acho, né? As diferenças, porque A é coisa mais sem construção, graça né? ser todo mundo igual. É muito Robô sem não graça. rola, né? E a gente vê isso e é muito louco isso que você está falando, porque a gente vê isso dentro da nossa família, né? Outro dia eu estava pensando, estava olhando para os meus filhos, eu falei, nossa, é muito doido isso, né? Porque eu vim de uma família que tem uma característica X. Meu marido vem de uma família que tem uma característica Y. Aí junta uma família mais tradicional com uma família mais lelé. Aí, para além disso, tem as nossas, vamos lá, singularidades, aí junta. Então, já começa daí, a gente tem 2 filhos, cada um com a singularidade já dentro da pluralidade, né? Do que é plural em mim, no marido e nas famílias. E aí, para além disso, tem a geração de cada um e o que eles trazem do mapa deles. Ou seja, essa coisa plural é o que faz a graça do mundo, né? Muito interessante essa dinâmica que você está trazendo. Que legal isso. Aí, assim, os elementos, as estações, né, o yin yang se misturam, criando essa graça, né? É muito doido, E vira cara. uma salada mista Uma aí, salada né? mista. Uma salada mista. E olha, Gabi, vou te confesso assim, cara, uma das coisas legais da maturidade é a gente amadurecer mesmo, de verdade, entendeu? Então, por exemplo, claro que a experiência de consultório me ajudou muito nisso, né? Mas assim, ter um olhar de respeito e tolerância, sabe? Uhum, Pelas uhum, escolhas, pelas vidas, pelo caminho de cada um, sabe? uhum. Quem somos nós para julgar o caminho alheio, né? Quem Total. somos nós para julgar as escolhas que os outros fazem? Porque isso eu estou aprendendo muito, eu acho que, né, tanto com a astrologia como com o Reiki, né, com as terapias, elas têm esse cuidado de entender que cada um tem ali a sua vida como um caminho Uhum. de cura pessoal, de evolução, sabe? Então a gente não tem o direito de ficar julgando ali, é bom, é ruim, sabe? É, Tem que ser desse jeito. Eu acho que isso é para abrir a cabeça, né? A gente entender uma pessoa que é mais verão, a gente entender uma pessoa que é mais também no primavera, inverno. uma pessoa que é, sabe, respeitar aquilo e as trocas, as permutas, sabe? Tem muito aprendizado. Isso que você Muita falou da empatia, né? família, Ter muita empatia, né? empatia. Uhum. Você contou essa história, né, dos filhos. Eu vejo a minha filha, a Isabela, né, que, cara, é totalmente diferente de mim, É. sabe? Por mais que, né, a gente, nossa, não, é um serzinho ali, ela tem a marca dela e eu vou Marca. Essa palavra aprendendo é muito boa, a marca. a E a gente às marca. vezes esquece, isso que eu acho que é legal das pessoas que estão ouvindo, se conectarem com isso. Qual é a sua marca, né? Porque assim, tá bom que a gente herda uma coisa do pai, tá bom que a gente herda uma coisa da mãe, né? Ou das famílias, mas eu acho que a gente tem o livre arbítrio de falar, ok, eu honro, né? Até a coisa da constelação, né? A pluralidade, a constelação familiar fala muito isso. Eu honro, eu aceito, eu vejo os meus ancestrais, a família, mas eu tenho a minha marca. Então, é assim, é como se a gente precisasse pedir essa bênção para seguir em frente, assim, olha, ok, mãe e pai, amo vocês, e vocês têm isso, agradeço, mas eu tenho a minha marca, e eu vou levar isso para frente da minha forma, assim como os meus filhos vão fazer isso, né? E uma coisa que eu acho interessante que você está falando do plural, que é muito legal quando a gente começa a ver, né, na família, nos amigos, no consultório, o quanto as pessoas são espelhos, a gente aprende muito com o outro. Né? Muitas vezes, Rê, você que também é terapeuta, às vezes eu vou abrir um tarô e aí a pessoa começa, então eu vim com o assunto blablas, eu falo, ai, Lerê, isso é meu. Aí você está falando uma coisa para o outro, e aí você vê que é teu. Eu acho isso muito interessante, que esse plural que você fala, às vezes pega numa uma coisa singular sua. Eu acho isso muito interessante. É muito legal isso que você trouxe, viu?
De uma certa forma, como a gente é energia e vibração, frequência o tempo todo, a gente acaba atraindo as energias que precisam realmente ser trabalhadas naquele momento. Então, nós somos terapeutas, né? Isso é batata. Acaba vindo para o consultório aquelas pessoas que estão trabalhando exatamente aquilo que está, sabe, dentro também do seu trabalho pessoal, né? Da sua lapidação pessoal. Então, sim, existe uma sincronia, né? Existe uma sincronia nos movimentos, né? E eu acho que eu estava até ouvindo um vídeo de uma amiga minha, ela acabou de mandar, uma amiga muito querida, e ela estava falando sobre a quinta dimensão, essa passagem que a gente está fazendo, a transição também da era de peixes para a era de aquário. E uma coisa que é muito importante a gente levar para essa transição é a gente levar as nossas virtudes, né, Gabi? Levar, assim, um olhar mais amoroso, né, para o planeta, atitudes mais compassivas, mais tolerantes, mais respeitosas, né, e mais inclusivas. E quando a gente adota essas posturas, cara, fica muito mais fácil de viver, Mais sabe? leve, né? Fica leve, fica harmônico, fica gostoso, você vai dormir bem, porque você cultivou muita luz durante o dia, sabe? Eu gosto de falar sobre isso, né? Porque as pessoas estão vivendo muito na sombra, né, Gabi? E a gente é muito fácil a gente ir. É muito fácil. Quando eu falo às pessoas, eu me incluo, tá? Não estou me excluindo, não. Claro. Né? Eu me incluo, mas, cara, a gente ficar ali vibrando na luz, elevando o padrão, é fundamental para a gente ajudar o plural, o coletivo, né? Porque uma coisa que eu acho que a gente está tendo que aprender muito aqui, que o coletivo é muito importante. Não dá para ficar vivendo assim, essas vitrines que a gente está vivendo. Não, muito. E eu acho que também tem uma coisa que você está falando né, do inconsciente coletivo, da globalização e de nós, né, como seres únicos que somos, né? Porque assim, a gente já tem uma. Assim, vamos lá, a gente tem uma digital, ninguém tem. Gabi, teu som parou agora. O som Dá uma parou? checadinha. Tá ouvindo? Sabe que eu acho que ele está fazendo um pouquinho de barulhinho aí, o teu. Vê se o plug está bem plugadinho. Pronto. Foi? Não, peraí, só um Está sem segundo. som. Gente, passou um Maravilha. cometa e um asteroide aqui perto da nave, balançou meu microfone, a gente teve que reconfigurar a rota da nave. Então, passado o cometa, que essas coisas tecnológicas acontecem, né, gente? A interferência dos ETs. Então, a gente estava falando, né, Rê, da singularidade e da pluralidade. O que eu ia falar no momento que o cometa passou aqui é que tem uma coisa super clichê, né, que a gente fala, mudança, a nossa mudança que reflete no todo, né, que a gente tem esse inconsciente coletivo, que a gente tem esse plural, e assim, é clichê, mas é real. A gente não tem como interferir no governo do outro. Tudo bem, a gente vai fazer votações assim. Estou falando nem de agora, mas assim, a gente tem coisas que a gente não tem como interferir. Tem coisas muito grandes no planeta que a gente não tem como interferir, né? Que a gente às vezes fica até como espectador. A gente sabe que a gente está sendo muito manipulado, né? Então, para mim, é muito real isso, né? Assim, que as nossas mudanças internas elas provocam ondas energéticas enormes. Isso já é comprovado pela física quântica, né? Então, assim, uma coisa que eu percebi, você falou da pandemia lá atrás, é muito séria, assim, que na pandemia a quantidade de pessoas que se separaram ou quantidade de pessoas que se juntaram foi impressionante, porque, assim, na hora que junta o povo, nesse momento meio inverno, né, que você menciona, que a pandemia trouxe a gente para o in, né, para esse movimento do dentro. As máscaras caíram, né? Os egos vieram com tudo. E aí eu achei interessante porque assim a gente teve e ainda está tendo, né? Que não sei se todo mundo sacou isso, que a gente teve essa permissão, autorização e oportunidade de olhar o nosso singular,
as nossas marcas, trabalhar isso para que o nosso plural família, esse micronúcleo, pudesse evoluir. E eu percebo como que isso é um reflexo do global. Cortou de novo? Cortou. Olha o cometa vindo. O meu tá bom? O seu fone tá bom. Gente, agora passou os meteoritos aqui. Agora a gente já arrumou. O fone intergaláctico melhorou, galera. É isso, né? Tá tendo muito. E a gente passou como chama? Por uma nebulosa, um buraco negro. Gabi, e isso é demais, porque a gente tem o tempo todo essas ondas nos afetando. Você está andando, de repente você vira para o outro lado, você tem que mudar o seu trajeto. É isso mesmo que a gente está vivendo. E a adaptação, jogo de cintura, mais do que nunca está sendo necessário, né? Sim, totalmente, Rê. Essa é a nossa singularidade, né? Levando a brincadeira, né? Total, essa é uma marca, minha e sua, by the way. Né? Não, em singularidade a gente vê para países também. Existe mapa do país, sabe? Nossa, então você vê a personalidade, né, do povo ali que está conectado àqueles princípios, os valores, né, o modo de comportamento, tudo isso tem muito a ver, né? E eu acho assim fascinante, sabe? Eu acho fascinante descobrir as histórias, né, de cada um a partir daquela matéria-prima, né? O que cada um escolhe fazer a partir da matéria-prima que tem à sua disposição, né? Daí entra o livre-arbítrio, né? Então, essa coisa de eu tenho as minhas singularidades, mas a minha escolha é melhorar. A minha escolha, sabe, é fazer o meu melhor e ainda superar desafios daquilo que eu não tenho, mas que eu quero, sabe? Que, de repente, também ir buscar algumas naturezas que não vieram como uma marca inata, né? E, de repente, ali descobrir outras possibilidades. Né? Desenvolver, né? Desenvolver. Por exemplo, o tenista que você vê, não sei se você curte assistir tênis, mas tênis é um esporte que as pessoas... Opa, eu vou ter uma interferência aqui também. Tem 2 cachorros entrando aqui, já abriram a porta. Eles são cachorros intergalácticos, gente. Aqueles que do foguete Sputnik. Exatamente. De repente eles abrem a porta para dar um oi, né? Eles que decidem. A singularidade deles é porque eles singularidade deles, exatamente. Então, peraí que até me perdi, ó. Você vê o envolvimento aqui. Você estava falando olha lá, a gente estava falando do plano. Olha a pisciana, gente, tá vendo? Do tenista. Do tenista lá, ó. Isso é peixes, pessoal. Então, peixes é assim, tá? Ele realmente se envolve emocionalmente, já me envolvi emocionalmente aqui com os meus cachorro. O tênis, que é um esporte que as pessoas acompanham bastante, você vê ali o tenista que tem o talento inato, que o esforço é muito pequeno, e o tenista que ele tem que treinar muito. Todos têm que treinar, né? Claro, a performance depende muito de treino e prática. Mas tem aqueles que vão ter que se esforçar muito mais. Isso é para tudo, sabe? Isso é para tudo. Tem gente que tem a facilidade da oratória, né, da conversa, do papo, da comunicação. Você que é uma comunicóloga, né? Para você é uma coisa natural sentar, conversar com as pessoas, né? Para o outro, muitas vezes vai ser expressar aquilo em forma de arte, colocar a riqueza dele na expressão artística. Então, o mundo fica muito interessante. Sabe por que ela veio aqui abrir a porta? Só para mostrar as singularidades. Porque ela está mostrando que ela quer comer. E eu teria que agora sair daqui e pegar a comida dela, porque ela está com claro, fome. porque ela está bem, porque ela está afim e é o jeito que ela tem de expressar. Mãe, eu estou aqui passando fome. Exatamente. Ela aprendeu a comunicação. Você espera um pouquinho, que eu estou no meio de um podcast, daqui a pouco você vai receber o seu papá gostoso, tá bom, minha querida? Seu papá delícia, gente. Seu papá Olha aqui, delícia. Viu, Nala? Nala. Gabs, então é isso, sabe? A gente entender que existem diferenças, né? Que a gente não é tudo, né? Mas que a gente tem possibilidade de transformação.
ser singular e também ser singular nos diferentes momentos da sua vida, porque a gente não é uma coisa só a vida inteira, cara. A gente se transforma. Não, e não é nem só isso. Às vezes você é singular e plural ao mesmo tempo no mesmo dia. Então, assim, aqui com você eu estou sendo uma podcaster. Daqui a pouco eu vou virar chave e vou virar taróloga. Depois eu vou virar podcaster de novo, depois vou virar mãe e mais tarde esposa, se Deus quiser, né, gente? Então, vocês verem que dentro de nós a gente tem múltiplas personalidades, né? E você sabe que você está falando uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tenho estudado muito essa história das subpersonalidades, né? E quando a gente não está conectado com o nosso eu verdadeiro, né, que é a nossa real marca, às vezes uma personalidade nossa, um aspecto nosso senta no trono e manda em tudo, e você fica muito identificado com uma coisa só. Ah lá, sumiu. Voltou, pessoal? Voltou. O que eu estava falando que o pessoal aí de cima, vocês me deixam em paz para falar o que eu quero. O que eu estava falando é que eu acho tão interessante essa coisa da subpersonalidade. Voltou mesmo com voz de ET, Gabi. Voltei com voz de ET? Ficou, sabe aquele... Eu não estou me ouvindo assim, não, gente. Tá ouvindo de novo? Alô, Terra, chamando, Renata. Alô, Terra, chamando. Vamos aterrissar, Gabi? Vamos aterrissar. Terra. Eu vou passar um pouquinho da minha terra para você descer aqui para a Terra. Então, estamos aqui na Terra, em Shambhala, tô brincando. Tá ouvindo direito, gente? Vocês aí, podcasters, estão ouvindo? Agora ficou bom. Não, então, é só para finalizar isso, que é o seguinte, muitas vezes a gente fica muito identificado com um aspecto nosso. Não tá indo? Peraí. Isso. 18, eu vou finalizar, porque eu acho que não estou tendo muita autorização, mas eu vou falar isso, pessoal, na Terra, que é a gente aprender a não deixar aspectos nossos, que não é somente a nossa marca, dominarem o nosso campo, que a gente vai se identificando com coisas que não são somente aquilo, né? Então, igual no mapa, que às vezes a gente fala, eu sou o Sagitário. Não, peraí, eu sou Sagitário com ascendente Leão, com a Lua em Leão, com Mercúrio não sei aonde. Isso é a pluralidade dentro do mapa. Era esse gancho que eu queria fazer. O quanto você, como astróloga, consegue perceber a singularidade das pessoas pelo Sol, pelo ascendente, pela Lua, mas tem 1000 outros aspectos. Já cortou tudo de novo. Cortou, né? Você estava perguntando, né? Eu, como astróloga, como que a gente pode fazer a conexão? Isso que você trouxe é bem importante, Gabi. As pessoas, como saber o signo solar é a coisa mais acessível, elas se fixam muito nessa informação, né? Mas a gente tem 10 planetas, a gente tem os pontos, a gente tem toda uma conexão entre várias simbologias, né, dentro da astrologia. Então, são os planetas, os signos, os aspectos, e como eles se interconectam, como eles se entrelaçam. Então, tem que haver decifrar, né, uma interpretação de toda essa configuração que tem ali. Né? Então, não é só falar, eu tenho o meu Sol, né, nasci no signo de Sagitário, então eu sou assim. Né? Isso é achatar demais o conhecimento, sabe? É tirar toda a riqueza que é a riqueza de um ser, né? Todo o potencial que ele tem. Então, quando a gente faz a interpretação, a gente não fala o que a pessoa é, a gente fala as tendências, né? O potencial que a pessoa tem para desenvolver, sabe? E daí, claro, entra muito do livre-arbítrio dela, né? Não que a gente possa escolher tudo, né? A gente tem que entender que estar aqui é não ter muito livre-arbítrio. Esse negócio de livre-arbítrio vai até a página 2, viu, gente? A gente escolhe até a página 2, pessoal, né? A gente pode até fazer um podcast sobre livre-arbítrio. Pronto, vai ser o próximo que a gente vai fazer já organizando. Muito bem, é verdade. Nossa, Rê, e assim, para finalizar, eu queria que você desse uma dica, né, de como que as pessoas acham você,
para poder fazer, né, para poder se acharem singularmente, né, porque o mapa é isso, assim, o mapa, gente, aliás, by the way, o mapa é um mapa, né, é uma bússola da direção que a sua vida te leva, né, então, por mais que você tenha, como a Rê falou, né, todas essas características do mapa, você pode escolher desenvolver ou não. Você vai realizando o seu mapa, ele não precisa ser uma coisa estática, você vai vivendo aquilo. E quanto mais você se conhece, isso que é legal da astrologia quando você faz mapa astral, e principalmente com uma astróloga muito boa que é a Rê, você começa a ver quais são as suas tendências, né? E aí você pode ver a tendência do ano pela revolução solar, você pode ver a revolução pelas progressões e os trânsitos. Então, você veja, dentro do próprio mapa e do próprio ano, ainda tem a pluralidade dos planetas passando, que são os trânsitos nos signos e nas casas, ou seja, é uma complexidade que a gente precisa aprender a se olhar. Então, para resumir, o autoconhecimento faz com que esse plural trabalhe no nosso singular. Eu acho isso muito incrível. Como é que, nossa, é demais a incrível astrologia, mesmo, não Gabi. é incrível. Adorei estar aqui com você. Esse convite foi uma delícia de fazer. Nossa, que delícia! Passou muito rápido. Muito rápido. Eu falei, não, vamos fazer em meia hora que as pessoas vão cansar. Eu falei, não vai dar, gente. Vai ter que fazer 5 horas, 5 podcasts. Passou muito rápido. E as pessoas me acham no Projeto Luminares, né? É a nossa marca, tanto no Google, né? Nosso site é Projeto Luminares, com E, né? Como também no Instagram, que são as duas plataformas que a gente né? usa. Arroba Projeto Luminares. Luminares. Luminares, gente, para quem não sabe, são o Sol e a Lua. Né? Boa! São o Eu não Sol e a Lua. sabia. As luminares na astrologia. E como somos eu e o Rick, né? Eu e meu marido, então o Sol e a Lua. Ai, gente, eu não sabia dessa. A pessoa conhece ela a vida inteira, porque, gente, eu vou confessar que a Renata é minha tia. Não, ela fala que ela é minha prima. É minha tia, eu sou sua prima, você tá louca? É prima, Como pessoal. Assim? Como assim, prima? Prima. Prima irmã. Não, você é minha sobrinha linda. Adorei estar aqui, Gabi. Obrigada, Rê. Adorei, foi bom Super demais, obrigada. Tiveram umas interferências interplanetárias, mas passado isso, tá tudo bem, pessoal. Então, gente, de novo, @Projeto Luminares ou no www.projetoluminares.com.br. E quem quiser, faça o mapa com a Rê, que é em Cleveland. É maravilhoso, pessoal. Então, fica um beijo aqui, @nanave com Gabi. A gente encerra aqui os papos siderais e nos vemos na próxima. Um beijo e que a consciência esteja com vocês. Beijo! Beijão, gente.